O ser humano ele tem uma tendência de manter um número específico de problemas na vida. Cara, é como se a gente sempre tivesse que ter 30% de problema. O aumento de estresse ou de ansiedade começa a destruir neurônios produtores de dopamina. Já que está diminuindo a sinalização dopaminérgica, você começa a buscar dopamina fácil. Então você começa a comer mais pizza, você começa a beber álcool, começa a fumar muitas vezes. Se você seguir desse jeito, comendo mal, privação de sono, estressado, sem hobby, daqui 2-3 anos você vai deprimir, muito provavelmente. E eu aviso essa pessoa. Eu falo assim, você tá entrando numa zona perigosa. Eu falei esses dias em algum lugar, eu falei, cara, esse dia eu tava lavando a louça, eu tava ansioso, cara, ansioso, assim. Eu falei, eu olhei assim, meu gato no lado, até lá, quinta-feira, e eu falei, cara, por que eu tô ansioso? Véi, tá tudo bem, cara. Meus pacientes, meu negócio, meu business. Mas tem um negócio lá da não sei aonde que tem que fazer, que estão esperando o documento tal e tem que ver se o cara vai entregar. Cara, isso faz parte. Isso sempre vai acontecer. Faz parte do jogo da vida. Pequenos pepinos. Não tem como ser limpo. Sim. Não tem como ser limpo. Tem muita gente que consegue fazer ser limpo. Que, o cara tem motorista, tem não sei o que, tem um monte de gente abaixo dele que resolve. Mas ainda assim, cara, você fica sempre à mercê de alguns imprevistos. Então eu comecei a pensar, falei, cara, são ruídos, sabe? Sim. E aí você para e começa a perceber. Tem um psicólogo de Harvard chamado David Levari. Ele fez um experimento muito foda, onde ele mostrou para um grupo de pessoas, estudantes saudáveis, sem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, ele mostrou 100 rostos, faces de pessoas com diferentes tipos de... Desde o agradável até o neutro, até o ameaçador. Então o agradável era uma pessoa receptiva, o neutro era uma pessoa normal e o ameaçador era um rosto fazendo assim. 30% desses rostos eram ameaçadores. Então 30 dos rostos eram rostos assim, só que uns bem, uns mais, uns menos, assim, era um degradê. Ele pediu para os alunos caracterizar quantos rostos eram ameaçadores. Cara, 27%, 32%, os caras conseguiram acertar mais ou menos. Depois de um tempo fazendo essa exposição, ele diminuiu o número de rostos ameaçadores para 15%. Pediu para os alunos ver de novo. Chuta, os caras continuaram no número 27%, 30%, 32%. O que o pessoal começou a fazer? Começou a atribuir como ameaçador rosto que antes eles achavam neutros. Segundo David Levari, ele fala que o ser humano tem uma tendência de manter isso. Esse mesmo raciocínio funciona para problemas. O ser humano ele tem uma tendência de manter um número específico de problemas na vida. Então você, cara, é como se a gente sempre tivesse que ter 30% de problema. Aí você resolve, tira o rosto ameaçador, você bota um que estava na fila. Então você tem, a sua vida é isso aqui. Você tem isso aqui de problema na sua vida. Cara, você tirou esse daqui, resolveu esse problema. Você puxa uma coisa que estava aqui para dentro da caixa. É um negócio que não era problema e começou a virar. Você tem sempre uma constância de problemas. Só que a diferença é que lá atrás, cara, você tinha problema de pagar aluguel, de botar comida na mesa. Sim. Problema sério. Aí você melhorou no emprego, cara, esses problemas foram saindo da sua vida. Você ganhou um aumento, não sei o que, ganhou um dinheiro aqui, ganhou um dinheiro ali, resolveu. Segundo David Levari, e de fato é o que acontece, você começa a ficar, a sua atenção se desloca para outros problemas. Agora você fica puto porque não tem um carro melhor. Sim. Antes, cara, você nem carro tinha. Você queria só pagar o aluguel. Então o David Levari fala isso, é como se ele fala que a gente muda o gol de lugar. Tipo assim, cara, você resolveu o que era problema e agora você encaixotou um novo grupo de problemas na sua vida. E a sua resposta emocional a esse novo grupo de problema, e aí tá o nosso erro, é da mesma intensidade da primeira. Só que antes o primeiro grupo de problemas eram problemas sérios, velho. Você tem que ter uma resposta emocional alta. Agora você tá porque a sua varanda é pior que a do vizinho que tem churrasqueira e a sua não. E isso é um problemão na sua vida. Então isso é uma coisa que eu particularmente fico muito ligado, cara. Na graduação a única coisa que eu queria era uma geladeira melhor. Porque eu tinha uma porcaria de uma geladeira. Eu morava com um brother meu, hoje trabalha comigo. Nós tínhamos uma porcaria de uma geladeira que não tinha gaveta, cara. Congelava tudo os queijos e as mortadelas que tinha embaixo ali. E hoje eu comprei uma geladeira daquelas inox bonitona, tá ligado? Cara, todo dia que eu abro a geladeira pra pegar alguma coisa, eu lembro, puta merda, velho. Então não dá pra deixar se perder essas coisas, cara. Porque a tendência é automatizar tudo e quando vê você tá vivendo numa puta cidade da hora, com puta salário da hora, e você tá reclamando. Eu não tô dizendo que você não tem problema. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas daí ninguém pode ter problema. Não tô dizendo isso.
Eu tô dizendo pra você tomar cuidado pra não enxergar só rostos ameaçadores como no experimento lá. Sim. Eventualmente as coisas estão bem, tá ligado? Assim, acho que é uma das melhores coisas que eu faço hoje, que eu mais me orgulho em fazer, é alertar a galera. Porque hoje, tanto pra minha clínica quanto pra colegas da psicologia, e aí muitos colegas da psicologia falam assim, pô, Wesley, vem muita gente pra clínica, cara, e eles não tem nada muito sério. Tipo, não é aquele paciente deprimido, melancólico, que não sai do quarto. É um cara, velho, tipo assim, pô, um personal que tá meio ali, tá dando uma zoada na cabeça, meio que deu uma estressada, o cara tá se sentindo meio ansioso, assim, ultimamente, não sei o quê, e o cara procura ajuda, coisa que antes talvez não procuraria. Então o cara não tem, no momento, algo passível de um tratamento psiquiátrico e todo um acompanhamento gigantesco em volta, porque o cara tá totalmente disfuncional. Não, o cara tá trabalhando, ele consegue viver em sociedade, ele consegue ir na festinha comunitária, ele consegue ter a vida dele. Mas procura um psicólogo, né? Isso, na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu tenho feito e uma das coisas que eu mais me orgulho, cara. Porque esse cara que começou a corrigir os hábitos dele agora, começou a ter uma atenção, esse cara no futuro, ele não vai buscar um postinho de saúde, ele não vai saturar muitas vezes o sistema público de saúde e vai deixar pra um cara que não tô dizendo que ele é menos importante, mas vai deixar pra um cara que, sei lá, tá com câncer, tá com um problemão. Por quê? Porque na clínica é batata. A pessoa chega estressada, chega ansiosa, não tá deprimida, e se não responde ao tratamento, porque isso é uma coisa importante da galera entender. A pessoa chega lá e se ela não adere ao tratamento, o que acontece? Estresse continua. Um nível de cortisol alto da pessoa, que é o hormônio do estresse, cortisol. O que começa a acontecer com o humor da pessoa? A pessoa começa a ficar anedônica. Ou seja, ela não sente mais prazer nas coisas que ela sentia. Ela não está deprimida. O humor dela tá ok. Mas ela não sente mais prazer. Então, pô, a corrida não é mais legal. Ah, cara, tem que ir lá correr, que zoado. Putz, domingo, antes era o principal dia da semana. Começa a dar migué no personal, falar, não tô numa vibe muito legal. Mas ela não tá deprimida. Ela só perdeu a capacidade de sentir prazer com as coisas que antes gostava. Só que isso mora um problemão. Por quê? Porque ela vai tirar muitos fatores protetores da vida dela. Então parou de correr, parou de treinar, parou de sair, parou de ver os amigos, começa a se isolar mais. Aí ela começa a criar uma rotina depressogênica. E aí, bicho, o humor cai. Aí ela deprime. Então, se eu pudesse falar hoje, acho que a maior prestação de serviço que eu faço para a comunidade hoje, para a sociedade, é isso. É fazer aquela pessoa que tá entrando numa zona perigosa, que se seguisse caminhando para aquele caminho, ela ia abrir um quadro psiquiátrico. E eu aviso essa pessoa. Eu falo assim, você tá entrando numa zona perigosa. Eu não sou pai de ninguém. Se a pessoa quiser continuar fazendo, faça. Mas eu dou informação. Eu falo assim, cara, se você seguir desse jeito, comendo mal, privação de sono, estressado, sem hobby, sem nada que te motiva, sem nenhum fator protetor, daqui 2, 3 anos você vai deprimir, muito provavelmente. Por quê? O raciocínio fisiológico é o quê? O estresse e a ansiedade no seu corpo é a mesma coisa. É uma resposta, um aumento de cortisol, um aumento de noradrenalina e glicocorticoides. Conforme vai ficando crônico, o aumento de estresse ou de ansiedade começa a destruir neurônios produtores de dopamina. E aí você começa a ficar aquele ratinho que começa a afastar, ele não busca mais a recompensa. Então você não vai mais treinar. Você não vai mais correr. Você para de se alimentar bem. Você, já que está diminuindo a sinalização dopaminérgica, olha que louco. Olha como é engraçado. Já que está diminuindo a sinalização dopaminérgica, você começa a buscar dopamina fácil. Então Você começa a comer mais pizza, você começa a beber álcool, começa a fumar muitas vezes. Então, eu gosto de ver o comportamento humano e a saúde mental. Sabe aqueles mapas onde tem uma bola vermelha de infectado? Ali nos videogames tem aquela bolota, tipo, aqui é a zona perigosa. Eu gosto de enxergar essa zona perigosa. Se a pessoa entrar aqui, ela desenvolveu um transtorno. Tem uma zona laranja em volta que a pessoa está vivendo em zona de fator de risco. Poucos hábitos saudáveis e muitos hábitos de fatores de risco. Poucos fatores protetores, muitos fatores de risco. E tem em volta que essas pessoas que estão saudáveis. Fatores protetores em dia, poucos fatores de risco. O cara dorme bem, come bem, tem um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, etc. Pouco estresse. A maior parte das pessoas que eu vejo hoje, cara, tá na zona vermelha, tá na zona laranja. Ela não tá nem saudável, mas não tá com problema psiquiátrico. Mas, cara, tá um pezinho. Aí o que acontece? Estoura uma pandemia.
A pandemia fez o quê? Expandiu a zona vermelha. Por quê? Porque tirou de muitas pessoas fatores protetores. Então a pessoa, e eu não tô dizendo que não deveria ser feito, mas a academia fechou, a pessoa muitas vezes perdeu o trabalho, perdeu a sociabilidade. A pessoa, parou de ver os brother por um ano em casa, meio trancado, não foi mais pro escritório, começou no home office, meio que desorganizadão ali. Então a saúde mental tem que enxergar dessa forma. Existe uma zona vermelha, que são as pessoas que estão deprimidas, já abriram o quadro. Existe uma zona laranja, que são as pessoas que eles têm mais fator de risco e menos fator protetor. E existe a zona verde, que as pessoas têm mais fator protetor e menos fator de risco. O meu objetivo, cara, eu nem tenho muito como mexer aonde essas pessoas estão, porque eu tô na internet, eu não consigo acordar cedo e falar, vai se expor à luz ali. Eu tô na internet, eu falo isso pras pessoas. Quem escuta, escuta. Quem aplica, aplica. O meu objetivo hoje na rede social, e vindo aqui nesses lugares conversar com vocês, é falar pra pessoa, cara, onde que você tá? Você tá em qual zona? Você tá na zona verde, na laranja ou na vermelha? Se você tá na laranja, e a maioria está na laranja, grande maioria tá na laranja. A pessoa tá ok e tal, mas não treina, come mal, às vezes se isola demais, não tem um grupo de pessoas em volta, uma rede de apoio que a gente chama. Se isola às vezes até da família, por bobagem muitas vezes. E pouquíssimos fatores protetores, muitos fatores de risco e poucos protetores. Então essa consciência que é importante as pessoas ter do que está acontecendo no comportamento delas. Porque, tem coisas na saúde mental que elas são inegociáveis. Estresse crônico, por exemplo, não tem. Se você continuar estressado cronicamente, vai matar neurônio dopaminérgico e muito provavelmente você vai começar a desenvolver anedonia. E aí você desenvolve anedonia, se você continua perpetuando aquilo, você abre aqueles vários fatores de risco e para de treinar e para de correr e começa não sei o quê, e aí você começa a deprimir. Então, as pessoas têm que ter uma noção. Na minha opinião, cara, conhecimento é uma das coisas mais protetoras a nível de saúde mental, saúde física também. Eu atendi uma vez um cara que ele tava com puta problema de sono, bizarro assim, dormia muito mal, e sono é uma coisa inegociável, você precisa dormir bem, não tem... Você falou inegociável, né? Que é a primeira coisa que vocês fazem na tua clínica. Primeira coisa. O paciente chega na clínica, todos os terapeutas estão orientados a, antes de qualquer coisa, claro, ouve a demanda, escuta o paciente, mas corrige o sono dele. Porque não tem como, cara. Como é que você vai tratar um cara para reatividade emocional, impulsividade, se o cara tá dormindo mal? Sendo que dormir mal faz isso acontecer. É a mesma coisa que você querer correr com umas bolotas de cimento na perna. Tipo, você vai andar arrastado. Vai gastar bem mais energia. Então isso é um protocolo universal dentro da clínica. Se um de vocês chegar a ser atendido por qualquer terapeuta, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser regular o sono de vocês. Perguntar sobre o sono. O que eu tava falando? De um paciente que chegou. Do paciente. Aí o sono dele tava zoado. E aí, cara, uma coisa simples. Simples. O cara tomava, 10 a 15 canecas de café por dia, bicho. E ele tinha ido, aí fui em psiquiatra e foi em médico, ninguém conseguia resolver. Eu falei, cara, quando você toma café? Sim, eu trabalho. O cara de Minas trabalha nos bagulho de café lá. Passa bebericando o dia inteiro, assim. Cara, aí a gente desmamou o café, porque foi um desmame. Ele tava viciado em café. Ele teve abstinência e tal, cafeína, né? Dor de cabeça tem muito. Pra caralho. O cara foi igual tirar cigarro de alguém, assim. Foi foda, velho. O cara teve que começar a tomar chá, teve que substituir. Foi foda. Descafeinado, foi todo um processo. O cara melhorou. Começou a dormir bem. Falou, comecei a sonhar, cara. Fazia tempo que eu não sonhava. Porque quando você tem muito sono meio zoado, você não passa pelas fases ali, você acaba não sonhando muitas vezes. Ou não lembrando do sonho, né? Você sonha todas as noites, mas não lembra do sonho. E tirou o café. Então, às vezes, a galera se mete nos pepino que é simples, cara. Sim. É relativamente simples resolver. É a pessoa que, tá dormindo mal porque tá tomando muito café. Ou não tá sendo produtivo em casa porque tá trabalhando embaixo das cobertas. Notebook deitado na cama. Cara, o seu cérebro sabe que você tá deitado na cama. Ele não tá na vibe de trabalho, tá ligado? Você tem que... Home office, eu falei isso na época que era muito home office, eu falei pra todos os meus pacientes, cara, você tem que ter horário comercial em casa. Você vai acordar, vai tomar um banho, vai botar tênis e vai sentar a trabalhar. E aí eles, mas em casa, nada a ver, cara. Eu falei, sim, cara, o seu cérebro tem que entender que você tá trabalhando, não tá? Comportamento, né? Comportamento. É tipo, sei lá, você vai dar uma palestra de regata numa empresa multinacional, cara, a sua confiança vai... Agora, se você for arrumadão, terno, a sua confiança sobe.
Você entende o que tá acontecendo com você. Então, muitas vezes é relativamente simples, cara. Só que as pessoas, eu não entendo, entram num automatismo que se perdem, sabe? Se perdem um pouco assim, tipo... Opa... Aí a pessoa olha assim, caralho, passou 5 anos aqui, eu não fiz nada.